Capítulo 441 Incentivo, atrás de uma cachoeira. Irmã mais velha, eles já lhe deram o título de grão-mestre. O olhar de Noah estava firme enquanto a garota na frente da porta parecia um pouco surpresa ao vê-lo porque, neste momento, ele fez com que, quando abrisse a porta, estivesse parado na frente dela com uma toalha limpa, enrolado na cintura, outra toalha branca nas mãos enquanto secava o cabelo úmido como se tivesse acabado de tomar banho. Athena olhou para ele enquanto balançava a cabeça com uma expressão sorridente e respondia: já passei das 100.000 linhas do destino há muito tempo, já era hora de fazer isso. Eu queria vir provocar meu irmão mais novo sobre como ele estava ficando para trás e levar você comigo para treinar, mas você não parece tão desanimado. Noah sorriu ao olhar para onde eles estavam, com uma expressão de não querer ser indelicado ao convidar Athena para entrar. Por favor, entre e sente-se. Grande mestre. A ampla habitação em que Noah estava poderia ser considerada uma casa inteira, com uma ampla sala de estar e alguns outros quartos separados. Athena entrou e sentou-se à mesa primorosamente projetada enquanto respondia: não são muitas vantagens e apenas mais responsabilidades. É apenas um título que muitos celestiais têm, até mesmo as existências especiais e outros seres com destinos nobres que enfrentaremos em breve com o mesmo título, já que muitos deles alcançaram mais de 100.000 linhas de destino. A propósito, irmão mais novo Crixus, você está apenas esperando que eu ignore o fato de que você só tem uma toalha enrolada em você durante todo esse tempo que estamos conversando. Os olhos da princesa da guerra semicerraram-se cuidadosamente quando ela perguntou, Noah rindo enquanto acenava com as mãos e vestia roupas brancas lisas. Pensei em pegar a irmã mais velha desprevenida, mostrando a ela algo que ela raramente vê, mas você parece tão impassível como sempre. Oh, você esperava que eu pulasse em você no momento em que você tirou sua camisa. Athena respondeu provocativamente enquanto olhava para Noah, esta não sendo a primeira vez que o irmão e a irmã mais velhos estavam brincando, o tempo que passaram juntos nas últimas semanas foi abundante. Talvez não com a minha camisa, mas e se eu cozinhar para você de novo? Noah perguntou com um sorriso enquanto ia em direção à cozinha e acenava com as mãos, tirando uma carne gigante cheia de essência enquanto olhava para a irmã mais velha que agora olhava para ele com olhos brilhantes. A comida dele foi a única coisa que fez com que ela se abrisse rapidamente com ele, sendo algo que ela nunca provou antes. Um olhar conflitante apareceu em seu rosto, mas não por muito tempo, pois seus olhos rapidamente recuperaram sua aparência valente normal. HMPH, vim aqui para pedir que você vá treinar comigo para comemorar minha ascensão a grande mestre, mas parece que tudo que você quer fazer é brincar. Os olhos de Noah brilharam no momento em que ouviu essas palavras, as coisas que ele previu tocavam na direção correta enquanto ele avançava imediatamente. E se brinquemos, irmã mais velha? Silenciosamente, a essência se moveu quando Noah ativou uma habilidade que ele não tinha utilizado desde que a recebeu pela primeira vez, mergulhando as mãos em um dos 7 pecados capitais disponíveis para ele, o pecado da luxúria. Ele nunca havia usado essa habilidade antes, e mesmo usá-la agora nesta princesa da guerra não era algo que ele faria normalmente, mas ele teve que levar as coisas adiante enquanto definia a sequência de eventos para possivelmente controlar este ser no futuro. A habilidade que ele usou neste momento foi a última habilidade listada sob o pecado da luxúria, foi Indução da Luxúria. Indução de luxúria, o usuário pode aumentar a luxúria que outros seres sentem. Isso tornará mais fácil para o usuário manipular esse ser. Os olhos de Noah brilharam vermelhos quando olharam para a princesa da guerra que refletia brevemente uma cor semelhante, seu comportamento estrito mudando quando ela olhou para Noah e a carne gigante pronta para ser cozida na mesa. Ela pareceu pensar um pouco antes de responder. Só ficarei pela comida. Sem graça, irmão mais novo. Com essas palavras, Noah apenas sorriu enquanto acendia o fogo e começava a assar a carne cheia de essência. Se houvesse uma analogia para descrever o que acabara de acontecer naquele momento, seria semelhante a um peixe mordendo a isca,
e agora ele estava apenas puxando a isca, pois neste dia ele planejava iniciar um esquema para trazer este ser com um destino nobre sob seus calcanhares. Seu olhar ansiava por um futuro distante, quando ele pudesse manipulá-la enquanto desejava desferir um golpe decisivo ou mesmo múltiplos deles na guerra que se aproximava. Enquanto seu corpo principal planejava no santuário, o clone de Noah estava quebrando a barreira do som em cima de Draco enquanto eles disparavam em outra direção que, caçador de tesouros, apontou para ele. O místico reino celestial continuou a refletir em seus olhos enquanto ele avançava, passando por numerosos behemoths abaixo dele e encontrando muito poucos behemoths voadores, sendo estes mais comuns perto das regiões onde residiam os behemoths de elite. Ele até se deparou com um grupo de exploração em particular de um dos primeiros mundos que olhou para o céu em estado de choque depois de ouvir um som estrondoso, encontrando apenas brasas de chamas deixadas para trás. Algumas horas se passaram dessa maneira, o olhar do clone continuou a observar a flecha dourada que o levou a um local desconhecido no reino celestial, onde finalmente começou a vibrar quando se aproximaram de uma área cheia de rios caudalosos, bem como uma enorme cachoeira que se espatifou em duras rochas azuis. Draco desacelerou e finalmente parou quando a flecha dourada do mundo espiritual apontou para a cachoeira abaixo deles, o jovem dragão sendo mandado embora mais uma vez quando Noah começou a atirar em direção a essa cachoeira. Ele não conseguia sentir a presença de nenhuma fera, o único som que ouvia eram as ondas estrondosas da água quebrando. A flecha que vibrava rapidamente o levou bem na frente da cachoeira e apontou para frente, seu olhar permanecendo firme enquanto ele flutuava em direção a ela e perfurava as águas rápidas. SHAAA. Um azul cristalino cobriu seus olhos enquanto ele passava pela água, seus sentidos observando que havia na verdade um local escondido atrás da cachoeira. Nenhum animal humano estava à vista quando ele passou, entrando em uma caverna azul brilhante que serpenteava para frente. A flecha dourada do mundo espiritual continuou a vibrar mais rápido à medida que ele avançava, o espaço oculto se abrindo diante de seus olhos até que ele chegou a uma clareira muito mais ampla, onde uma piscina de água azul extremamente cristalina se depositava pacificamente. Perto desta piscina mística de água, um antigo pedestal que continha um enorme cristal azul podia ser visto. Noah sorriu quando seus olhos pousaram no pedestal, mas diante de seu olhar, foram chocantemente duas descrições que surgiram, uma da piscina de água abundante em essência e a outra do pedestal. Água da nascente aurora prismática. Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 442. Arrancando tesouros à esquerda e à direita. Quando as horas passavam enquanto seu clone se aproximava de uma cachoeira específica onde havia tesouros, o corpo principal de Noah havia coletado outro tesouro no santuário. Na residência em que ele estava, havia uma cama ampla que envergonharia até mesmo um colchão de espuma viscoelástica, seu corpo bem construído cobria as coisas abaixo de sua cintura como uma irmã mais velha que havia perdido seu rabo de cavalo habitual, seu cabelo escuro e brilhante. O cabelo se esparramou de maneira áspera enquanto ela descansava a cabeça no peito de Noah. Você sabe, um irmão mais novo não deveria fazer esse tipo de coisa com sua irmã mais velha. Athena falou com um tom leve, pois tinha uma expressão de relaxamento, seus dedos batendo nos músculos abdominais definidos enquanto contava com uma expressão turva. Era o mínimo que eu poderia fazer. A única coisa que vi você fazer foi batalhar e cultivar, e eu estava começando a me perguntar se você tinha isso em você. Pá! Um leve tapa pousou em seu peito quando Noah interrompeu sua frase, Athena olhando para ele com uma expressão ameaçadora enquanto ele sorria e olhava para o teto. Um segundo depois, ele falou novamente, desta vez num tom mais suave. Estou curioso sobre uma coisa, em relação às notícias do grão-mestre Lu. Eu não esperava que você reagisse da maneira que reagiu. Athena levantou a cabeça lentamente enquanto seus olhos nublados olhavam para Noah, respondendo com um suspiro enquanto seu corpo curvilíneo que sempre estava escondido dos olhos de muitos se levantava, um manto simples envolvendo-a depois disso quando ela começou a prender o cabelo em um rabo de cavalo.
É o que o destino reservou, então não tenho sentimentos fortes. Seu tom era reminiscente e ligeiramente frio enquanto ela falava, os olhos de Noah brilhando enquanto ele continuava. Foi ele quem te encontrou em seu mundo em ruínas e te levou para se tornar um celestial, pensei que isso iria te atingir forte. Conhecemos os riscos que corremos para manter o equilíbrio nesta nossa galáxia. O destino está escrito para que alguns de nós caiam e que alguns de nós continuem em direção a um objetivo maior. Perdemos um grande grão-mestre e teremos certeza para fazer com que os responsáveis paguem por isso, usando isso como uma oportunidade para trazer ainda mais ordem. Athena respondeu fortemente, pois mesmo quando confrontada com a morte do ser que a tirou de sua estrela para se tornar uma celestial, ela viu isso da mesma forma que via seus discípulos que morreram durante a última caçada infernal. O que ela não sabia era que aqueles discípulos e até mesmo o recente grão-mestre Lu haviam morrido nas mãos de Noah. O mais importante não foi isso. Na mente de Noah, o maior benefício que ele recebeu ao matar o grão-mestre Lu foram as memórias que ele obteve, as memórias que lhe contaram a verdadeira história por trás do planeta em que esta princesa da guerra estava, bem como o grão-mestre Lu que simplesmente aconteceu de estar este planeta para descobrir uma garota que teve um destino nobre. Ele guardava um segredo chocante sobre esse evento que planejava usar no futuro, enquanto continuava a colocar essa irmã mais velha sob seu controle. O que ele começou aqui hoje foi apenas o começo, pois planejava utilizar as habilidades do pecado da luxúria para manipular a princesa da guerra tanto quanto possível, planejando usá-la como uma arma contra os seres com quem ela estava atualmente. Ele falou para Athena vestida que já estava com seu rabo de cavalo habitual preso, o manto simples cobrindo tudo o que ele estava vendo. Tudo bem, por que você se vestiu? Temos pelo menos mais algumas horas. Não, temos que nos preparar para os seres poderosos que encontraremos em breve. Nem todos nós somos gênios malucos que estão obtendo as linhas do destino mais rápido do que se pensava ser possível. Athena respondeu com uma expressão firme enquanto falava mais uma vez com um leve sorriso. Vamos treinar de novo, talvez se você vencer desta vez, vou pensar em voltar para esta sala novamente. Os olhos de Noah semicerraram-se enquanto ele balançava a cabeça, seguindo o fluxo enquanto seu relacionamento com esta princesa da guerra avançava para outro estágio, continuando sua intrusão nos celestiais e suas forças enquanto ele se preparava para algumas coisas. Um era o plano para a princesa da guerra, o outro era a batalha com existências especiais e seres com destinos nobres que decidiriam se ele receberia tesouros incríveis que poderiam até permitir que ele chegasse ao ranking mundial a uma taxa que ele nunca esperava. Para alcançar tal classificação, ele teria que fazer o impossível de lutar contra um ser nesse nível e vencer, obtendo seus núcleos para avançar. A outra maneira seria atravessar o reino celestial até encontrar um tesouro semelhante ao que os celestiais tinham atualmente como prêmio para a próxima batalha entre gênios poderosos. Seu clone tinha realmente encontrado um tesouro que não era apenas uma herança no reino celestial agora há pouco, a mente de Noah prestando atenção na descrição das coisas que seu clone estava vendo no espaço escondido atrás da cachoeira, bem ao sul da região, onde estava seu corpo principal. Saindo da cena da vibrante irmã sênior e irmão júnior que estavam deixando seus alojamentos para começar um tipo diferente de luta, o antigo clone de sangue de Noah se aproximou do lago brilhante e da herança do discípulo da água enquanto suas descrições apareciam na frente dele. Deixada para trás aos pretendidos pelo destino, esta herança concede a habilidade única de cultivo, discípulo da água, bem como a habilidade absoluta maior que se destina a criar um mestre do elemento água. Prismatic Aurora Spring Water, uma água de nascente enriquecida que acalma a alma e faz bem ao corpo. Uma xícara concede mais 100% de regeneração de saúde e energia e mais 100% de aumento de dano a todas as habilidades relacionadas à água por 30 minutos. Ainda mais benefícios podem ser obtidos se a água da nascente for retirada e usada para as plantas no mundo espiritual, ou especialmente no recurso trancado do Salão de Alquimia. A descrição da Prismatic Aurora Pearl, uma pérola capaz de liberar Prismatic Aurora Spring Water em uma região de meia milha.
Um tesouro único e difícil de encontrar. O tesouro capaz de liberar a maravilhosa água da nascente foi obtido quando ele o transferiu para o mundo espiritual, dando um comando ao sistema do mundo espiritual para colocá-lo no continente que continha o espaço da lei da água e do fogo, a pérola a ser colocada, a região repleta até a borda com a essência da lei da água. Ele então acenou com as mãos em direção a toda a água da nascente circundante enquanto tudo ia para o seu espaço expansivo, seu olhar se movendo em direção ao antigo pedestal que continha a herança do discípulo da água. Este seria o tesouro que lhe permitiria cultivar rapidamente duas leis normais a uma velocidade que ninguém pensava ser possível antes. Fim do capítulo. Capítulo 443 Discípulo da Água. Noa olhou para o antigo pedestal que segurava o cristal resplandecente, esperando que as habilidades e descrições da herança do discípulo da água fossem muito semelhantes às da contraparte do fogo. Seus pensamentos foram confirmados quando ele colocou as mãos no enorme cristal e o enorme fluxo de informações começou a correr em sua direção. A primeira coisa foi a técnica que o ajudaria a cultivar a própria lei da água, era a habilidade única, Discípulo da Água. Discípulo da Água, uma técnica voltada para o cultivo da lei da água. Concede ao usuário a capacidade de formar um núcleo de origem de água exclusivo. Era muito semelhante ao discípulo do fogo, Noa não precisando comentar nada sobre isso enquanto passava para a habilidade absoluta contida na herança. Maior que uma técnica vinda da herança do discípulo da água que prima pelo aspecto extremo da lei da água. As habilidades incluem Idade do Gelo, Encarnação da Água, Reforço Elemental da Alma e Convocar Tsunami. Idade do Gelo, o Arauto da Água tinha o direito de invocar um campo inteiro de elementos de água instáveis e frígidos em uma área ampla. Os inimigos internos terão um frio extremo penetrando em seus ossos conforme os efeitos lento e congelado são aplicados enquanto o usuário obtém maior velocidade e poder no mundo do gelo. Aprimoramento atual mais 0%. Encarnação de água, você libera continuamente partículas de água de seu corpo, criando grandes corpos de água rapidamente, pois pode ser manipulado para formar formas variadas dependendo da compreensão do usuário. O estágio do núcleo de origem da água determinará o dano aumentado. Aprimoramento atual mais 0%. Reforço elemental da alma, um escudo único de água rico na lei elementar da água envolve a alma do usuário, garantindo maior proteção contra qualquer fonte de dano à alma. A etapa do núcleo de origem da água determinará o reforço reforçado. Reforço atual mais 0%. Convocar tsunami, um desastre se materializa na frente do arauto da água quando um tsunami feito de partículas de água cujo único propósito é afogar seus inimigos desce. Aumento de dano atual mais 0%. As habilidades do discípulo da água foram apresentadas claramente na frente de Noa, algumas delas sendo semelhantes às habilidades do discípulo do fogo, com algumas distintas. Uma coisa que pôde ser notada agora foi o fato de que para suas melhorias, eles estavam todos em 0%, já que atualmente ele ainda nem havia formado um núcleo de origem da água. Uma vez formado um no primeiro estágio, o aprimoramento iria para 100%, com o segundo estágio lhe concedendo 200% e assim por diante. Noa observou as novas habilidades e habilidades se estabelecerem em seu já expansivo painel de estatísticas enquanto ele usava âncora para colocar o mundo espiritual perto do pedestal antigo, entrando dentro dele enquanto aparecia nos céus. Ele observou os continentes misticamente flutuantes em todos os 4 lados e o central onde ele podia ver mudanças em grande escala, o sistema do mundo espiritual já começando a renovar e usar o recurso arquitetura para construir completamente uma cidade magnífica dos sonhos mais loucos de Noé. Ele se achava criativo, mas seu pensamento não tinha chance quando comparado ao sistema que estava no centro do mundo espiritual. O continente central do mundo espiritual tinha edifícios futuristas que lembravam os sonhos das pessoas do mundo natal de Noé sobre como seria o futuro, com enormes arranha-céus e edifícios de estilo requintado que tirariam o fôlego.
Nem todas as áreas do continente central foram alteradas assim, a maioria ainda permaneceu em estado natural enquanto enormes árvores subiam, as bestas do mundo espiritual ainda viviam nos habitats que desfrutavam. É claro que as bestas do mundo espiritual de nível superior, como o pinguim imperador, preferiam a qualidade de conforto que poderia ser encontrada nos edifícios primorosamente construídos, especialmente nos locais com fontes termais e camas que faziam sentir que estavam afundando indefinidamente. Noah tirou de sua mente os avanços espetaculares do mundo espiritual enquanto sua figura se teletransportava para o continente norte deste maravilhoso tesouro onde residiam ambos os espaços da lei da água e do fogo, sua figura entrando primeiro no espaço da lei da água, pois ele queria formar o espaço da lei da água. Núcleo de origem da água da mesma forma que ele formou o núcleo de origem do fogo sem tentar nada ainda. Enquanto fazia isso, ele enviou comandos telepáticos aos precursores e seus outros subordinados para lhes dizer que mais uma herança os esperava. Aqueles que estavam se movendo dentro do mundo espiritual simplesmente precisavam sair para o espaço oculto luminescente onde Noah ancorou o mundo espiritual bem próximo ao pedestal antigo que segurava a herança do discípulo da água, enquanto aqueles que não estavam no mundo espiritual simplesmente terão que usar os portais em qualquer mundo em que estejam para retornar e participar de mais uma oportunidade inacreditável. Muitos deles já estavam ficando entorpecidos com todos os tesouros e oportunidades que estavam recebendo, e em tão curtos períodos de tempo que nem sequer haviam devorado totalmente os ganhos dos tesouros anteriores. Para muitos de seus subordinados, eles ainda estavam terminando de formar seu núcleo de origem do fogo no primeiro estágio, onde até mesmo o segundo estágio poderia levar meses ou anos para serem alcançados. No entanto, agora outra herança que lhes permitiria criar outro núcleo de origem pousou em seu colo. Muitos seres na expansão da luz apenas sonhariam em ser subordinados que recebessem tal tratamento, mas isso nem sequer era uma possibilidade para eles. Noah permitiria que seu povo aprendesse a herança nas próximas horas, enquanto ele próprio começava a formar o núcleo de origem da água usando o discípulo da água, onde ele tentaria o método de cultivo duplo depois disso para ver exatamente qual estágio ele poderia alcançar com as leis da água e do fogo. Após a conclusão desta tarefa, ele verificaria exatamente como queria usar o outro tesouro que obteve hoje, o material único, mesrandita água marinha, que ele poderia usar para refinar o tridente do mar ou possivelmente criar um novo tesouro supremo. Como sempre, ele sentiu que havia tantas coisas que precisava fazer em muito pouco tempo. Fim do capítulo. Capítulo 444 Núcleo de origem da água. O espaço da lei da água localizado no continente norte do mundo espiritual era uma área cheia de azul. As plantas se adaptavam à vegetação azul marinho e a própria terra continha vastas extensões de lagos e rios, com inúmeras cachoeiras criadas a partir das diferentes elevações de múltiplas áreas, enquanto a água fluía de forma circular por todo o continente. Partículas elementares de água dançavam livremente nos arredores enquanto Noah ia em direção ao centro deste espaço da lei da água, onde o sistema do mundo espiritual já havia colocado a pérola aurora prismática, que liberava a água de nascente cheia de essência do elemento água. A pérola havia sido colocada em uma área de depressão que conteria a água da nascente que ela liberaria, Noah já vendo mais de meia milha de área já preenchida com a cintilante água prismática da nascente aurora enquanto mergulhava seu corpo nela. Ele cultivaria bem no centro deste espaço da lei, dentro da valiosa água da nascente do tesouro que obteve recentemente. Ele se preparou enquanto se acomodava nas profundezas da área, sentindo a essência avassaladora da água ao seu redor enquanto sorria, e então ativou o discípulo da água. Estrondo. Foi como se um fósforo tivesse sido aceso no instante em que a habilidade foi iniciada, toda a essência circundante preenchida com a lei da água correu em direção ao clone de Noah, fazendo-o sentir uma pontada de dor enquanto corria rápido demais em direção à origem de seu corpo principal, corpo. A energia fluiu livremente quando ele logo sentiu o aparecimento de um pequeno ponto azul claro no lado direito de seu núcleo de origem principal, o núcleo de origem do fogo que ficava à direita de seu núcleo principal ainda estável.
A essência preenchida com a lei da água entrou, assim como sua própria mana, enquanto tudo convergia para o ponto azul cada vez maior. Noah sabia que a formação e ascensão do núcleo de origem da água seria muito mais rápida, pois ele já tinha 11% na lei da água, mas não esperava que fosse tão vigoroso. Na primavera aurora prismática, houve um redemoinho de essência se formando enquanto corria em direção ao clone de Noah como um buraco negro, passando por ele e indo em direção ao seu corpo principal através do canal único que eles compartilhavam, o clone simplesmente agindo como um membro como o seu. O corpo principal manteve a habilidade Origem Única ativa com ainda mais cuidado atualmente para garantir que nenhuma das mudanças que foram trazidas por seu clone cultivando as leis jamais apareciam externamente. Em questão de momentos, o primeiro estágio do núcleo de origem da água formou-se como um núcleo circular azul brilhante formado perto de sua origem, começando a girar ainda mais rápido enquanto sua mana continuava entrando. Dobrou de tamanho ao atingir o estágio 2. Semelhante ao núcleo de origem do fogo, qualquer energia que o núcleo de origem da água bebesse, ele a usou para ficar maior, ao mesmo tempo que liberava uma energia única que envolveu cada célula do corpo de Noah, a energia mais uma vez permeando o clone antes dele, correu em direção ao corpo principal de Noah no reino celestial. Ele podia sentir o fortalecimento duplo tanto da energia única que o núcleo de origem do fogo liberou, quanto da nova energia do núcleo de origem da água azul brilhante. O ardente fez seu corpo parecer mais explosivo, como se sua velocidade e poder continuassem a ultrapassar todos os limites. A calma energia azul que permeava dentro dele agora acalmou ligeiramente a energia ígnea, até mesmo reforçando-a ligeiramente, enquanto Noah sentia uma superabundância de defesa e resiliência a cada segundo que passava em que seus dois corpos eram lavados por essa energia. O processo continuou por um bom tempo, Noah aproveitando plenamente os efeitos. A essência da água continuou a fluir para o núcleo depois disso, apenas se estabelecendo algumas horas depois, quando Noah observou que ela estava desacelerando sua taxa de absorção de energia semelhante ao que o núcleo de origem do fogo tinha feito, mas ainda era mais rápido quando ele estava localizada em uma área extremamente densa com a lei da água, a fonte prismática aurora só valorizava ainda mais o meio ambiente. Seus olhos vagaram para a caixa azul brilhante que só ele podia ver enquanto observava o painel de estatísticas da nova adição. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, variante. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, do destino, 174.274. Partícula, S, do caos, 146.164. Núcleo de origem, S, fogo 2, água 2. Domínio, S, água, espaço, destino, fogo, caos. Vitalidade, domínio, foco, força, domínio, lei, S, água 19%, espaço 8%, destino 1,7%, fogo 18%, caos menos 1,4%. O número de linhas do destino e partículas do caos continuou seu rápido crescimento à medida que ele rompeu quaisquer normas estabelecidas para acumular ainda mais delas. Seus olhos focaram no núcleo de origem da água que havia atingido o mesmo estágio 2 que a contraparte do fogo, sua porcentagem até mesmo se aproximando, já que ele não via completamente através dos estágios e como eles se correlacionavam com as porcentagens. A fase 2 não se traduziu simplesmente num progresso de 20%, e parecia que ele tinha de ultrapassar esta fase para ver exatamente como as percentagens se moveriam a partir daí. Para fazer isso, ele mudou seu corpo enquanto se teletransportava da prismática Aurora Springwater e foi em direção à área onde o espaço da lei do fogo e da água se encontravam. Seu olhar pousou nessas áreas que retratavam dois mundos diferentes com apenas um movimento de seus olhos, onde à sua esquerda havia uma terra em chamas cheia de explosões de fogo, e à sua direita havia uma terra azul calma e brilhante cheia de água. Foi um contraste interessante observar quando ele avançou e se posicionou bem entre onde essas duas áreas se encontravam, seu corpo parado bem no meio, já que metade dele estava no espaço da lei do fogo e a outra metade estava no espaço da lei da água.
Ele sentiu os dois elementos opostos quando fechou os olhos, os núcleos de origem de fogo e água girando lentamente, continuando a circular lentamente, absorvendo sua mana e liberando uma essência vibrante que passou a fortalecê-lo. Seus olhos nunca deixaram esses dois núcleos de origem enquanto ele ativava ambas as habilidades únicas, Discípulo da Água e Discípulo do Fogo, simultaneamente. Fim do capítulo. Capítulo 445 Fogo e Água. Atrás de uma cachoeira em um local específico do Reino Celestial, havia um espaço escondido onde ficava um pedestal antigo, sustentando gloriosamente um cristal azul vibrante que continha a herança do Discípulo da Água. Perto deste pedestal, havia um mundo espiritual flutuante, quase imperceptível, de onde poucas criaturas saíam de vez em quando, aprendendo a herança antes de voltarem ao mundo paradisíaco. A maioria deles correu para o continente flutuante no norte do mundo espiritual, sendo este continente dividido ao meio por uma linha fina que tinha ambientes ígneos de um lado e um ambiente aquático do outro. Os seres correram para o lado onde as partículas da lei da água eram abundantes antes de iniciarem seu cultivo. A massa continental flutuante era tão ampla que eles nem sequer chegaram perto de uma posição específica onde uma explosão de luzes azuis e vermelhas estava começando. Na junção entre o espaço da lei do fogo e da água, um clone singular estava sentado meditativamente enquanto seus sentidos se concentravam em seu corpo, sentindo as minúsculas mudanças enquanto observava os dois núcleos de origem do fogo e da água lentamente começarem a girar no momento em que ambos os seus habilidades únicas foram ativadas. De um lado de seu corpo, as partículas elementares de fogo avançaram e foram em direção ao núcleo de origem do fogo, e o lado oposto de seu corpo tinha as partículas elementares de água correndo para o núcleo de origem da água. Bzzz. O atrito pareceu ocorrer por um milissegundo enquanto as energias opostas pareciam banhar Noah meio a meio, seu ponto de contato causando uma rápida repulsão quando começaram a vibrar extremamente próximos um do outro. No entanto, ao mesmo tempo, continuou a haver uma sensação de atração enquanto os dois núcleos puxavam essa energia para eles, Noah sentindo como se seu corpo estivesse se tornando um campo de batalha. Cada vez que as partículas dos dois elementos opostos entravam em contato enquanto iam em direção à sua origem, elas ficavam agitadas e empurradas uma contra a outra, tornando-as agressivas, pois essa reação fazia com que corressem em direção à sua origem mais rápido. No momento em que entraram, eles correram para seus respectivos núcleos, seja fogo ou água, antes que ainda mais partículas elementares continuassem a entrar enquanto a reação se tornava cada vez mais rápida. As partículas em colisão de água e fogo continuaram a agitar umas às outras e desceram sem sentido pelo corpo de Noah, criando um rápido progresso na rotação dos núcleos de origem do fogo e da água enquanto absorviam a essência rapidamente enquanto liberavam sua energia única que corria através de seu clone, e depois através de seu corpo principal. Neste momento, um sorriso de realização teria passado por Noah enquanto ele realizava o bem-sucedido cultivo duplo das leis da água e do fogo, mas sua expressão atual era de dor sombria, ao contrário do destino e do caos. A reação das partículas que se aproximavam de fogo e água usaram seu corpo como campo de batalha para ficarem agitados antes de correrem rapidamente em direção aos seus respectivos núcleos. A reação que ocorreu com seu corpo no centro proporcionou uma experiência muito dolorosa, pois ele podia sentir o impacto dos elementos opostos danificando-o, observando seu corpo sendo colocado sob tensão enquanto até mesmo alguns músculos eram rompidos. Foi nesse instante, porém, que a energia única liberada do núcleo de origem do fogo e da água permeou seu corpo, lavando os músculos dilacerados e as áreas doloridas enquanto os milhões de células ao redor desses locais bebiam avidamente a energia e eram reformadas imediatamente. A força que eles tinham aumentava ligeiramente. Noah observou essa reação enquanto fazia uma careta de dor, mas um sorriso apareceu em seu rosto quando ele sentiu que a força mínima obtida com a energia única liberada dos dois núcleos, reparando seus músculos rasgados, os tornou mais fortes do que quando era absorvida por suas células normalmente, enquanto cultiva apenas uma única lei. Assim,
para os efeitos do cultivo duplo do fogo e da água, Noa poderia concluir que seria uma experiência extremamente dolorosa, mas permitiu-lhe contornar a taxa na qual a energia entrava nos núcleos de origem em ritmo de tartaruga. O fluxo era constante e até aumentava de vez em quando à medida que a energia liberada pelos núcleos curava e fortalecia ainda mais seu corpo, que agia como um campo de batalha para as leis opostas. Estrondo. A essência da água e do fogo dos dois lados diferentes dos espaços da lei se aglomeraram em torno de Noa quando eles começaram a formar uma nuvem resplandecente de luz, uma seção de cultivo única que nunca havia sido feita antes no mundo espiritual. No amplo santuário que os celestiais controlavam, houve uma agitação de atividades recentemente, pois entre as fileiras dos celestiais, a notícia estava sendo divulgada de que em breve, as futuras potências de sua geração estariam sendo avaliadas sobre quem entre eles tinha o maior potencial na forma de combate. Estas palavras se tornaram realidade alguns dias depois, quando foi anunciado a todos que nos próximos dias um torneio espetacular seria realizado em um local específico no Reino Celestial. Este torneio envolveria seres que muitos raramente viam em suas vidas, pois estavam sempre se movendo com extrema eficiência nas profundezas do Reino Celestial para aumentar seu poder. Seria um torneio onde seres detentores de destinos nobres e existências especiais subiriam ao palco, cada um deles travando uma batalha de supremacia para ver quem exatamente sairia vencedor. Este torneio foi aberto para todos assistirem, sendo transformado em um grande evento festivo onde os celestiais planejaram revelar o início de um conflito há muito pausado com a expansão negra. Os celestiais queriam usar este torneio para anunciar o início de uma grande campanha. Ele estaria localizado em torno de um campo de terra particularmente claro a leste do santuário, onde residiam os ligeiramente dóceis behemoths da terra, sendo esta vasta extensão de terra perfeita para as enormes e espetaculares batalhas que estavam prestes a acontecer. Entre as existências especiais e celestiais com destinos nobres, os próximos gênios conhecidos como Atena e Crixus estariam fazendo sua grande entrada aos olhos de muitos que só até então tinham ouvido falar deles, ou nada sabiam sobre eles. Fim do capítulo. Capítulo 446. Mesmo que seja você. O corpo principal de Noa estava lutando com Atena em uma das enormes salas de treinamento enquanto seu clone continuava o cultivo duplo das leis do fogo e da água, a energia única passando por seus dois corpos continuando a fortalecê-lo. Estrondo. Os martelos dourados flutuantes ao redor dele pararam os ataques da princesa da guerra que estava vestida com uma armadura empírica, seus próprios martelos que ela segurava em suas mãos golpeando os que flutuavam ao redor de Noa enquanto ela tentava desferir ataques contra ele. Mas toda vez que ela se aproximava, eles ficavam em seu caminho, e essa situação ficava ainda pior, pois 5 enormes lâminas de libertação estavam de prontidão para atacá-la sempre que ela deixasse uma brecha em suas defesas. O próprio Noa estava flutuando nos céus enquanto olhava para esta visão, um sorriso presunçoso no rosto quando os olhos penetrantes de Atena o encontraram. Você está deliberadamente tentando me irritar, irmão mais novo. A frustrada Atena gritou quando seu corpo começou a brilhar como ouro com numerosas linhas do destino irrompendo, a essência do destino começando a brilhar brilhantemente ao seu redor enquanto ela saltava como um canhão em direção a Noa. Estrondo. Com cada golpe de seus martelos, uma poderosa essência do destino irrompeu, sendo essa habilidade algo que somente aqueles que ultrapassassem o marco das 100.000 linhas do destino poderiam usar. Os ataques cheios de essência do destino esmagaram os 3 martelos flutuantes ao redor de Noa enquanto Atena se aproximava, seu olhar cheio de sede de sangue enquanto falava. Muito em breve, você enfrentará existências especiais que estão no reino de expansão de domínio há muito mais tempo do que você. Estrondo. Sua enxurrada de ataques destruiu todos os 3 martelos, sendo jogados para longe a uma grande distância enquanto o corpo curvilíneo de Atena serpenteava pelas bordas brilhantes das lâminas da libertação e se aproximava de Noa, seus 2 martelos pousando no enorme escudo da torre que ele ergueu. Dong. A luz dourada irrompeu quando Noa foi empurrado para trás, mas totalmente protegido, pois nenhum único dano o atingiu.
Ele ergueu o escudo da torre enquanto olhava para os príncipes da guerra e falava com um sorriso. Se eu conseguir lidar com seus ataques tão facilmente, irmã mais velha, acho que ficarei bem. Oh, vamos realmente testar isso. Uma luz provocativa floresceu nos olhos de Athena enquanto ele apontava os martelos para frente e gritava, julgamento. Oong! Numerosas lanças grandes se formaram ao redor de Noa, sua figura bem no centro tornando-se séria quando o escudo da torre em sua mão esquerda foi levantado, seu mangual dourado em sua mão direita já se movendo para desviar uma perigosa lança dourada que já avançava de seu lado direito. Dong! Seu corpo brilhava com um brilho brilhante enquanto ele movia seu corpo para evitar o ataque de uma habilidade poderosa, seu escudo bloqueando muitos deles enquanto eles enviavam ondas de choque através de seu corpo, seu mangual direcionado para qualquer outro enquanto ele rapidamente os afastava e se esquivava. No meio de tudo isso, Athena apareceu nos céus enquanto apontava para baixo, uma enorme lâmina da libertação descendo sob seu comando enquanto dominava Noa cercado e o esmagava no chão. Estrondo. Seu corpo agiu como uma concha ao fazer um amassado no chão, a irmã sênior finalmente reinando com alguma luz em seus olhos enquanto olhava para baixo com preocupação, apenas para encontrar seu irmão mais novo protegido como uma tartaruga atrás de seu escudo de torre dourado, sua cabeça espiando com um sorriso. HMPH, e isso foi para eu pegar leve com você. As existências especiais que enfrentamos pertencem a uma liga inteira, com algumas delas até mesmo sendo proficientes em múltiplas leis supremas. Ela desceu em direção ao irmão mais novo enquanto o ajudava a se levantar, empurrando o cabelo despenteado para o lado enquanto olhava diretamente nos olhos dele de uma maneira ensinadora. Você pode ser capaz de bloquear meus ataques, mas seus inimigos estarão no reino de expansão de domínio há mais tempo que você e terão mais experiência, com a escolha mais óbvia para eles sendo apenas atacá-lo até que você fique sem energia, todas de essas habilidades defensivas que você tem ao seu redor se tornam inúteis. Os olhos de Noa se fixaram nesta princesa da guerra enquanto ele balançava a cabeça com um sorriso, seu rosto se movendo para frente para rapidamente dar um beijo enquanto uma irmã sênior surpresa saltava para trás com uma expressão de advertência no rosto. Mantenha o foco. Athena disse isso enquanto olhava ao redor da sala de treinamento e espalhava seus sentidos para ver se havia alguém observando, seu olhar levemente irritado pousou em Noa, que estava limpando a poeira de seu corpo enquanto falava com uma expressão calma como se nada tivesse acontecido. E se eu te encontrar em uma das partidas, minha querida irmã mais velha? A pergunta fez com que uma expressão séria aparecesse no rosto de Athena, seu olhar se fixando em Noa enquanto ela respondia com convicção. Eu faria tudo. Os tesouros dados ao vencedor dessas próximas batalhas são suficientes para criar uma potência, o que significa que quem conquistar o título provavelmente será o primeiro a entrar no reino mundial. Sim, os tesouros que os celestiais coletaram foram muitos ao longo dos anos, especialmente os realmente únicos que eram tão potentes em sua essência única que permitiam aos seres romper rapidamente uma classificação. Apenas o orvalho do arco-íris luminescente, mencionado pelo grande mestre, foi suficiente para deixar qualquer celestial experiente louco. Ainda procuro entender exatamente qual é o meu destino neste universo caótico, não vou parar até atingir esse objetivo. Isso não muda, mesmo que seja você quem esteja contra mim, irmão mais novo. O olhar da princesa da guerra estava cheio de convicção quando ela terminou, Noa olhando para isso com um sorriso oculto enquanto balançava a cabeça, uma luz vermelha imperceptível atravessando seus olhos que refletia nos olhos de Athena também. Muito bem, vamos continuar a luta, irmã mais velha. Não vou pegar leve com você desta vez. HMPH, venha. Estrondo. ... Fim do capítulo. Capítulo 447 Dominador. No mundo espiritual, algumas horas se passaram enquanto o antigo clone de sangue de Noa estava no ponto central de uma tempestade elementar com elementos borbulhantes de fogo e água continuando a correr em sua direção.
Ele finalmente sentiu uma sensação de estabilização das duas energias opostas enquanto elas devastavam seu corpo e o curavam logo depois, seu coração sabendo que agora ele poderia lidar com isso com facilidade e continuar a suportar a dor pelo tempo que quisesse. Mas neste momento crítico, seu rosto endureceu enquanto ele se preparava para fazer algo selvagem, algo que ninguém sequer chegaria perto de pensar ou compreender quando se tratava de cultivo. Seus olhos brilhavam com um brilho dourado enquanto ele já havia ativado as duas técnicas de cultivo para a lei da água e a lei do fogo. Ele abriu a boca de forma dominadora e ativou outras duas técnicas de cultivo, e desta vez elas foram para duas leis supremas. Discípulo do caos, discípulo do destino, estrondo. Sim, em seus pensamentos, quando começou a cultivar a lei da água e do fogo, ele se perguntou, ao iniciar a sessão de cultivo, o que o impediu de simplesmente ativar as técnicas da lei do destino e do caos ao mesmo tempo. Para outros, nem passaria pela cabeça cultivar as técnicas opostas de duas leis diferentes, muito menos 4 delas ao mesmo tempo. Mas para ele realmente se perguntou o que exatamente o impediu de fazer isso. A resposta foi, nada. Ele tinha mana, ele tinha as habilidades, ele tinha tudo. Tudo o que restou foi que ele realmente fizesse isso, e ele o fez. Estrondo. A tempestade de essência ao seu redor se alastrou ainda mais quando a cor dourada apareceu nos céus, a formação de pequenas partículas do caos começando a se formar logo depois, enquanto as linhas douradas do destino atacavam-nas rapidamente em prol da purificação. As linhas do destino então desceram em direção ao clone e se estabeleceram firmemente, sem problemas ocorrendo quando Noah fez algo ultrajante. Como sua mana permitia isso, ele estava cultivando não apenas 2, mas 4 leis ao mesmo tempo. O aparecimento da aura dourada do destino e ocasionais partículas do caos acalmaram as furiosas partículas elementares de água e fogo à medida que a dor que causavam a Noah diminuía, a calma causando uma absorção mais suave enquanto uma sessão de cultivo insana acontecia. Algumas horas se passaram, 1 dia se passou, 2 dias, 3 dias. Alguns dias se passaram e Noah continuou a manter as 4 habilidades únicas ativas ao mesmo tempo em que fazia um progresso insano nas leis do fogo, água, destino e caos. Ele alternou entre as duas leis supremas que exigiam que uma aumentasse enquanto a outra estanhava, tendo uma taxa de progressão semelhante para ambas. Foi um processo tão longo e cansativo, mas à medida que a tempestade elemental e as auras avassaladoras do destino e do caos avançavam, ele finalmente viu a porcentagem das leis da água e do fogo passar dos 31%, o estágio para elas também entrando em 3. Ao mesmo tempo, ele foi capaz de acumular mais de 80.000 linhas do destino e o mesmo número de partículas do caos, elevando ainda mais o progresso das duas leis supremas. Estrondo. Um influxo de essência invadiu enquanto Noah respirava lentamente, observando a calma gradualmente se instalar quando ele começou a interromper o suprimento de mana para ativar o discípulo do destino, discípulo do caos, discípulo do fogo, e o discípulo da água, habilidades únicas. O último influxo de essência fez com que os núcleos de origem do fogo e da água brilhassem em vermelho e azul, respectivamente, antes de se estabelecerem, uma sensação de imenso poder emanando deles. As linhas do destino fluindo dentro de seu corpo vibravam com força enquanto o campo do caos que continha numerosas partículas do caos rolava ao seu redor com força. Ele olhou para o painel de estatísticas atualizado enquanto se maravilhava com a velocidade rápida que continuava a mostrar. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, variante. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, do destino. 256.243. Partícula, S, do caos. 224.276. Núcleo de origem, S, fogo 3, água 3. Domínio, S, destino, caos, água, fogo, espaço. Vitalidade, domínio, foco. Força, domínio, lei, S, destino 2,5%, caos 2,2%, água 31%, fogo 31%, espaço 8%.
O clone e o corpo principal de Noah também sentiram uma energia vibrante fluindo continuamente para cada parte dos músculos e ossos. A energia única que foi liberada de os núcleos de origem do fogo passaram a lavar cada célula de seu corpo enquanto ele sentia como se seus músculos estivessem cheios de uma força explosiva surpreendente e seus ossos estivessem endurecidos a graus insanos. Para a lei da água e do fogo, eles pareciam influenciar fortemente a força e a defesa de seu corpo, pois o aprimoravam para níveis que ele nunca imaginou serem possíveis, com o outro impulso que forneciam sendo a porcentagem associada às habilidades absolutas contidas em maior que e maior que. Eles foram determinados pelo estágio em que os núcleos de origem do fogo e da água estavam, e o aumento atual mudou para 300% para todas as habilidades. As vibrantes linhas do destino e as vigorosas partículas do caos nadando em seu campo do caos fizeram com que ele se sentisse ainda mais poderoso, seu coração sentindo uma sensação de profunda realização por um ritmo de progresso tão rápido. Noah acalmou seu corpo dolorido que parecia em ótima forma, a dor que ele continuou a sentir enquanto cultivava as duas leis completamente esquecidas quando ele se levantou para testar sua força. Estrondo. No instante em que ele bateu os pés no chão que era a junção do espaço da lei da água e do fogo, sua figura disparou para o céu quando ele quebrou a barreira do som, alcançando o voo supersônico instantaneamente enquanto sua velocidade aumentava a graus insanos de seu corpo sendo constantemente fortalecido com a energia única que seus dois núcleos do estágio 3 forneciam. Ele parou no ar enquanto sorria, sentindo a força explosiva em seus punhos enquanto acalmava sua energia e desaparecia dos céus do continente norte do mundo espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 448 Tesouro Supremo. O antigo clone de sangue de Noah teletransportou-se para as profundezas do continente central do mundo espiritual, onde ficava a forja do ferreiro. Ele passou uma quantidade significativa de tempo cultivando as 4 leis das quais ele atualmente tinha as técnicas de cultivo, e planejou chegar à tarefa de como usar melhor o material único, mesrandita água marinha, que ele obteve na região sul do Reino Celestial. Era um tesouro que poderia ser usado para forjar um novo tesouro supremo ou para refinar um já existente. Sua mentalidade atual o estava levando a criar outro, já que ele tinha muito poucos para começar, e usar o material para refinar o seu único existente apenas daria um impulso, ele próprio não tendo conhecimento de quão grande seria esse impulso. Ele estava pensando em usar o material único para criar um tesouro supremo na forma de armadura, já que ele já tinha um na forma de arma. Uma armadura, 2 tesouros supremos. Seu olhar estava claro quando ele foi em direção à lareira da forja do ferreiro e se comunicou com o sistema mundial espiritual. O processo de forjar um tesouro supremo é diferente dos conjuntos de itens que estamos criando. Sim, levará uma quantidade significativa de tempo para criar um, dependendo do material único e do tesouro esperado. Noah deu um leve aceno de cabeça enquanto acenava com as mãos e empurrava o material único, mesrandita água marinha, em direção à lareira, uma luz azul brilhando como o grande material cristalino que tinha o dobro do tamanho de Noah foi escaneado minuciosamente. Este material único é totalmente capaz de criar um tesouro supremo completo, com a possibilidade de sobrar alguns restos para realizar um refinamento no futuro. Você tem algum pedido específico para o design do tesouro? O recurso, design de receita, pode ser usado neste caso. O sistema do mundo espiritual que entendia tudo o que acontecia nele perguntou de uma forma monótona, Noah sorrindo ao conhecer esta entidade que estava conectada a muitos planetas através de sua própria conexão com ela como seu mestre tinha acesso a enormes cofres de informações. Ele também teve acesso a essas informações, mas sua mente não estava nem perto do que os sistemas planetários poderiam conter e processar, portanto, ele deixou a maior parte dos mínimos detalhes sobre todos os planetas que encontrou e sua abundância de informações para os sistemas planetários. Quando se tratava de itens, ele tinha algumas ideias sobre o que poderia projetar com base em sua imaginação e em suas próprias experiências, mas sabia que o sistema planetário do mundo espiritual poderia criar algo várias vezes melhor do que ele apenas por causa de sua identidade especial.
Use as informações de todas as armaduras que encontramos recentemente em diferentes mundos e organizações. Projete algo que seja uma combinação de todos os seus pontos fortes para criar uma armadura suprema. Assim, ele deixou o desenho do poderoso tesouro para a entidade com enormes reservas de informações para fazer algo no auge da qualidade e usabilidade. Entendido, mestre. Algum nome específico para este design de receita? Noah pensou atentamente nesta questão antes de responder, um sorriso se espalhando por seu rosto diabolicamente bonito enquanto ele olhava para os elementos de água dançando ao redor do material único, mesrandita água marinha. Continuando com o tema da água, vamos chamar isso de Tesouro Supremo, Manto do Hidromante. Entendido, mestre. Deve levar aproximadamente 72 horas. Rumble. A essência começou a convergir em torno da forja do ferreiro enquanto o enorme, material único, mesrandita água marinha, era levado para dentro da lareira, uma chama azul começando a envolvê-lo enquanto brilhava fortemente sob o calor. Enquanto o material estava sendo decomposto, o sistema do mundo espiritual estava compilando grandes reservas de informações sobre todas as armaduras que os numerosos mundos aos quais Noah estava conectado mantinham. Um banco de dados de informações que até mesmo os grupos de informação mais fortes invejariam fluindo livremente para ele a partir do conexão que compartilhou com Noah. Neste momento, uma armadura resplandecente cujo nome poucos saberiam, mas lembram de perto de seu design único, estava sendo criada. O manto do hidromante teria seu design iniciado hoje, com sua criação sendo concluída alguns dias depois. Com esse processo em andamento, o clone de Noah continuou em frente, pois havia muitas coisas que caíram em suas mãos. Ele estava atualmente no domínio do domínio, mas suas árvores de habilidades estavam no reino do forjamento da alma. Além de aumentar a porcentagem de leis, ele teve que aumentar a proficiência de suas habilidades enquanto se preparava para um futuro agitado. Seu corpo principal vinha usando as habilidades de Herald of Fate e Agent of Chaos, para prever muitas coisas com mais clareza nos últimos dias, captando algumas informações obscuras que tratavam dos Lordes Infernais. Seu título como o Nono Senhor Infernal não seria em vão, e ele previu que seria chamado em breve no futuro para começar a cumprir seus deveres. O clone continuou avançando enquanto o corpo principal se movia lado a lado com Athena e os membros da equipe de exploração do fogo justo. Boro ainda estava tão barulhento como sempre, ele falou com os dois seres detentores de títulos de destinos nobres com mais respeito, pois agora eles estavam um reino inteiro acima dele. Vocês dois reuniram informações sobre seus possíveis oponentes e recompensas. O olhar de Boro estava brilhando ao mencionar as recompensas, apenas os rumores divulgados sobre exatamente o que estava em jogo no próximo torneio fazendo os corações dos poderosos celestiais estremecerem. Noah sorriu ao responder a Boro com olhos brilhantes. Uma das maiores recompensas do orvalho do arco-íris luminescente, algo que foi encontrado em quantidades limitadas pelos fundadores há mais de 1000 anos, um tesouro que garante ao ser um avanço para o reino mundial. Sim, apenas uma das recompensas disponíveis por lutar contra existências especiais e seres com destinos nobres era algo que criaria um especialista capaz de afetar a direção da guerra futura. Especialistas no reino mundial eram raros, onde até mesmo os lordes infernais de nível mais baixo estavam no auge deste nível. Tesouros que permitiam entrar em tal reino, eram quase inexistentes nas mãos de outros. Neste próximo torneio, que outros tesouros estão guardados? Quem iria enfrentá-los disputando esses mesmos tesouros? Fim do capítulo. Capítulo 449. Sem chance de ganhar. O santuário estava repleto de atividades à medida que se espalhava a notícia das magníficas batalhas que aconteceriam em breve. Aqueles nas fileiras dos celestiais estavam ansiosos para ver os gênios na vanguarda de sua organização, enquanto aqueles dos numerosos mundos primordiais na expansão da luz aguardavam ansiosamente a demonstração de poder dos senhores que estavam sobre sua expansão da luz. Entre essas muitas forças, havia também as figuras ocultas da Dark Expanse que queriam aproveitar esta oportunidade para aprender mais sobre seus inimigos.
Foi uma oportunidade para avaliar os supostos gênios que estariam no comando da próxima batalha, sendo este torneio na verdade algo que poderia recompensá-los ao máximo nesta aventura no Reino Celestial, pois fornecia uma mercadoria rara sobre os celestiais, informação. Muitos seres moviam-se com motivações próprias, mas em última análise era para assistir às batalhas estupendas que em breve ocorreriam. Em meio à agitação das atividades, Noah estava se movendo com a equipe de exploração do Fogo Justo, onde o turbulento Boro continuou a falar sobre os seres que enfrentariam. Os grandes mestres celestiais mais difíceis que você terá que observar são o Grande Mestre Luz e o Filho do Destino de Três Olhos, as existências especiais que dirigem suas próprias equipes de elite e têm se movido nas regiões onde os gigantes do destino são abundantes. Seus olhos estavam sérios quando ele disse isso, seus passos os levaram em direção ao local especificado no Reino Celestial, onde era possível encontrar os behemoths terrestres menos agressivos vagando por aí. O caminho que seguiram fez com que parecessem formigas, pois estavam no meio de multidões de seres que seguiam na mesma direção, tanto celestiais quanto seres normais do mundo primordial. Eu digo isso porque, ao contrário de outros seres semelhantes a você e que detêm o título daqueles com destinos nobres, essas existências especiais são seres que estão cultivando não apenas a lei suprema do destino, mas também outra lei suprema. O olhar de Boro brilhou com esplendor enquanto seu corpo corpulento vibrava de poder, apenas mencionando esses poderosos celestiais fazendo sentir a adoração e cautela que ele tinha em seu poder. Então, embora você seja proficiente na lei do destino como eles são, eles também têm outra lei suprema auxiliando seu poder. O Grão-Mestre Luz é alguém que cultiva a lei suprema da luz, um ser que poucos podem danificar, enquanto os três de Fatschild é muito proficiente na lei suprema do tempo e espaço, uma lei muito obscura que combina a lei do tempo e a lei do espaço. Aqueles que lutam com ele nem entendem por que são derrotados, apenas descobrem isso, eles são. Então, irmão mais novo Boro, por que você está apenas se gabando da irmã Sênior Light e do irmão Sênior Três Olhos? O resto de nós não é digno. Na frente, uma voz forte e confiante falou em direção ao grupo deles enquanto um homem cercado por um grupo de celestiais vestidos de dourado fazia com que a multidão de seres se espalhasse, seu olhar se fixando nas figuras de Noé e Atena enquanto ele enviava uma pergunta para Boro. O corpulento Boro sorriu ironicamente enquanto chamava o ser que havia interrompido sua fala. Irmão mais velho Xander, não vejo você há mais de um ano. Você está mais confiante do que nunca. O grande mestre celestial chamado Xander olhou para frente com os olhos semicerrados e um amplo sorriso quando chegou na frente do grupo, seus olhos cheios de luzes brilhantes fixando-se em Atena e Noah. Então, eu não sou um oponente que nossos novos irmãos e irmãs mais novos, detentores dos títulos de Nob Fates, deveriam estar atentos. Eu tenho o mesmo título, se bem me lembro. O grande mestre Xander não cedeu, continuando sua pergunta enquanto Noah olhava para este ser sobre o qual ele já havia coletado informações. Grão-mestre Xander, cabelos escuros, olhos dourados, 233 anos, aproximadamente 264.927 linhas de destino e um ser que detém o título de alguém com destino nobre. Meu Deus, você está intimidando os discípulos mais jovens de novo. Outra voz saiu à distância quando outra figura apareceu, a situação se transformando em uma onde várias pessoas apenas se convidaram para a conversa, já que os dois seres no centro dela eram Noé e Atenas. Xander se virou para a nova figura enquanto olhava para ela com um sorriso, seus olhos brilhando com cuidado. Irmã mais velha Lila, espero que você tenha treinado o suficiente para as próximas batalhas, ou não serão apenas os discípulos mais jovens que eu estaria intimidando. Uma frase provocativa foi liberada de Xander para o ser recém-aparecido que também era alguém que detinha o título de ser com destino nobre. Desta vez foi a celestial conhecida como Lila, cabelo azul, olhos escuros, 229 anos e cerca de 250.000 linhas de destino, uma mulher com proficiência mortal em combate corpo a corpo. Gosto que você ainda esteja tão confiante, Xander.
Agora vamos dar uma olhada no irmão e na irmã mais novos que estarão lutando pelos tesouros conosco desta vez. Crixus e Atena, não é? Mais um combatente no próximo torneio veio se apresentar a eles quando a mulher cujo corpo vibrava com poder se aproximou. Seu olhar ao olhar para Noa e Atena era o de um adulto olhando para os jovens que estavam por vir. Atena assentiu enquanto respondia: prazer em conhecer o irmão mais velho Xander e a irmã mais velha Lila. Estamos ansiosos para aprender muitas coisas nessas próximas partidas. Suas palavras foram sem desrespeito, mas também expressando que dariam tudo de si nas próximas batalhas. Lila sorriu docemente enquanto dava tapinhas na cabeça de Atena, a coleção de 4 seres detentores de destinos nobres se unindo de uma só vez, ocorrendo no santuário do Reino Celestial. Tão fofo! Use esta oportunidade para aumentar sua habilidade em batalha e aprender com seus veteranos. Você terá muito mais oportunidades no futuro. A grão-mestre Lila disse isso enquanto acariciava a cabeça de Atena, parecendo uma irmã sênior carinhosa cuidando de sua júnior. Seu comportamento e o comportamento de Xander deixaram uma coisa bem clara. Nas próximas batalhas, Noa e Atenas nem sequer eram considerados combatentes sérios, seus poucos anos de cultivo e recentes avanços em reinos nem sequer chegaram aos olhos desses poderosos especialistas que haviam sido movendo-se por mais de 200 anos. Pelo que se sabia, Atena tinha acabado de ultrapassar a barreira dos 100.000 linhas do destino recentemente, com o outro irmão mais novo, Crixus, ainda nem passando por isso. Esses outros seres com destinos nobres, exceto as existências especiais ainda mais poderosas que eles não conheceram, nenhum deles acreditava que Atena e Noa tivessem a chance de ganhar recompensas abundantes. Fim do capítulo. Capítulo 450 Orvalho do Arco-Íris Luminescente. Um sorriso oculto apareceu no rosto de Noa enquanto ele seguia a coleção de celestiais para o leste do santuário, onde os dóceis behemoths da terra eram abundantes. O irmão sênior Xander e a irmã sênior Lila, que também eram seres detentores dos títulos daqueles com destinos nobres, estavam tendo sua própria conversa na frente deles, o grupo que Noa estava seguindo de perto. Quais você acha que são nossas chances contra o grão-mestre Light e o irmão sênior de 3 olhos? Lila perguntou ao confiante Xander com um sorriso enquanto eles se dirigiam para o local pré-determinado, um olhar impassível aparecendo no rosto de Xander enquanto ele respondia. Ambos são proficientes em 2 leis supremas, mas não nos vejo caindo tão facilmente. Eles têm que espalhar seu foco para 2 leis enquanto nos concentramos em uma, é aqui que reside nossa vantagem. The Righteous Fire Exploration Team continuaram seguindo atrás deles enquanto ouviam a conversa, olhares estranhos aparecendo nos rostos de Boro e dos outros quando viram o momento em que o irmão mais velho Xander e a irmã mais velha Lila se apresentaram a Crixus e Atena, eles completaram os desconsiderando como verdadeiros combatentes em as próximas lutas. Noa olhou para Atena, a princesa da guerra tinha olhos brilhando com luzes que ansiavam por batalha enquanto ele ria. Atena viu o olhar dele quando seus olhos ficaram afiados e ela lhe enviou uma mensagem telepática. Não vacile e dê o seu melhor nas batalhas que virão. E é melhor não ver você tentando algo engraçado perto de todo mundo. Seus olhos tinham um brilho perigoso enquanto se concentravam em Noa, sua cabeça balançando para cima e para baixo enquanto ele balançava a cabeça e respondia provocativamente. Nada perto de todos, mas quando estamos sozinhos? Humph. A princesa da guerra virou a cabeça enquanto a procissão dos celestiais continuava em frente, seu grupo entrando em contato com 2 outros seres poderosos segurando destinos nobres enquanto se dirigiam para um local específico para o próximo torneio. Entre os muitos seres que avançavam na força, um pinguim imperador particularmente arrogante se movia com as curvilíneas Helena, Barbatos e outros precursores que se moviam no reino celestial. Barbatos tinha uma expressão entediada enquanto avançavam, a curvilínea Helena lançando olhares para esta mulher que estava ao redor de seu progenitor mais do que muitas outras enquanto todos avançavam. Havia muitos seres se movendo, cada um com seus objetivos e emoções, mas as figuras centrais sempre permaneceram as mesmas.
Escondidas entre as massas de seres também estavam as forças da expansão negra, onde Malthus, o mago espacial, liderava um grupo de seres com a missão de coletar mais informações sobre os seres poderosos dentro das fileiras dos celestiais. Cada um com seus próprios ideais e objetivos, mas todos eles foram para um único local. Longe do santuário, o local onde todos se reuniam era uma vasta extensão de terra que tinha muito poucas das enormes árvores antigas que se erguiam grandiosamente. Era um campo de alguns quilômetros de clareira cercado por árvores de forma circular, dando uma visão extremamente clara de tudo o que estaria acontecendo dentro dele. Era um campo de vegetação resplandecente cercado por árvores ainda mais misticamente brilhantes, sempre fazendo sentir a maravilha e a magia do reino celestial. Ao redor dos perímetros do enorme círculo, numerosas figuras já estavam presentes e espalhadas. Alguns estavam no chão, outros subiram nas grandes árvores enquanto pousavam nelas como milhares de formigas, cada uma das enormes árvores antigas segurando milhares de seres em seus galhos e folhas enquanto todos se preparavam para assistir ao espetáculo. Perto do campo verde claro que funcionaria como arena, era possível ver vários Prime Worship.ips estacionados acima nos céus. Muitos celestiais presentes aqui também assistiram com grande interesse. O aglomerado de seres e a agitação das atividades só aumentaram com o passar do tempo, chegando às figuras reconhecíveis dos participantes do torneio e muitos realizando suas próprias discussões. Aqueles com mais conhecimento e tendo discussões dignas de nota eram as multidões de celestiais nas naves de guerra ou no solo, seus olhos localizando corretamente os combatentes hoje, enquanto muitos propunham suas próprias teorias enquanto os viam entrar. Chá! Um clarão de luz ofuscante irrompeu em um determinado local quando um ser apareceu magnificamente, a agitação das discussões avançando em direção à sua aparência. Grão-Mestre Luz finalmente chegou. Meu Deus, não consigo nem ver através de suas linhas do destino o quão cegantes são suas conquistas na lei suprema da luz. Se você está procurando alguém marcante, olhe ali onde está o irmão mais velho Teide. Seu terceiro olho prende você e faz você sentir que nunca conseguirá desviar o olhar. Os celestiais para os quais as discussões se moveram eram os seres chamados de existências especiais, sua aparência atraindo a atenção de todos os seres ali, já que até as forças da expansão negra tinham aparência sombria. O próximo irmão mais novo Crixus e a irmã mais nova Athena também estão aqui. Eles deveriam ter alguma chance de se mostrar um pouco, certo? Contra existências especiais como essa e dezenas de grandes mestres que estão no reino de expansão de domínio há anos. Eu não teria tanta certeza. A cacofonia de ruídos e discussões atingiu seu auge quando muitos dos celestiais participantes chegaram. Oong! Neste momento, uma luz ofuscante apareceu nos céus acima do centro do campo claro onde as batalhas aconteceriam, aparecendo a figura de um ser opressivamente poderoso. Ele estava adornado com um manto dourado, seu rosto envelhecido e sábio, com uma excelente barba longa e cabelos brancos escorrendo até os ombros. Trum! Seu corpo retumbou com poder enquanto ele liberava propositalmente e descontroladamente as linhas do destino mantidas firmemente em seu corpo, os celestiais presentes sendo capazes de contar mais de 3 milhões de linhas do destino rolando fortemente ao redor do corpo deste ser. Eu sou o Grão-Mestre Onilos e deixei meu posto nas profundezas do Reino Celestial para supervisionar este pequeno torneio aqui hoje. Sua voz era retumbante e forte, podendo ser ouvida por todos os seres ao redor da área de 16 quilômetros enquanto ele acariciava profundamente a barba. Isso está sendo exibido por um motivo que logo se tornará aparente, sendo que uma das maiores coisas é isso. O poderoso grande mestre Onilos, segurando mais de 3 milhões de linhas do destino, acenou com as mãos, um único objeto multicolorido em forma de gota d'água aparecendo nos céus. Um dos prêmios para os vencedores de hoje e algo que quero que muitos de vocês aqui hoje se lembrem. Tinha apenas 25 centímetros de tamanho, mas liberava uma luz ofuscante da cor do arco-íris que refletia nos olhos de cada ser que assistia. O próprio Noah olhou para o céu quando a identidade do item se tornou visível para ele.
Orvalho do arco-íris luminescente, um tesouro consumível encontrado nos locais mais profundos do reino celestial. Pode ser usado para impulsionar a classificação de um ser até a classificação mundial, com a condição de que seus corpos possam suportar a energia liberada por este tesouro. Sua raridade não precisa ser enfatizada. Fim do capítulo. É difícil encontrar a felicidade dentro de si mesmo, mas é impossível encontrá-la em qualquer outro lugar. Arthur Schopenhauer.